Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui novamente, né, para estudar um pouco de sustentabilidade, certo? Essa disciplina que é muito gostosa da gente trabalhar, da gente conversar, tá bom? Então, estamos aí com as turmas do 9º ano, né, certo? Para falar de um tema bem importante. Hoje a gente está celebrando o Dia do Rio Capibaribe, certo? Dia 24 de novembro se comemora o Dia do Rio Capibaribe, um rio tão importante para a nossa identidade cultural, nosso meio ambiente também aqui, né? Não só da cidade do Recife, mas do estado de Pernambuco. E no decorrer dessa aula a gente vai entender, né? Constatar aí não só a importância, esse rio que é inspiração, certo? Mas também alguns problemas que esse rio vem enfrentando nas últimas décadas, tá bom? Bom, eu sou professora Vanessa, da Escola Municipal para Aulas Digitais, e estamos aqui com Jéssica, né, para deixar essa aula mais acessível, nossa intérprete de Libras. A gente tem uma equipe gigantesca atrás das câmeras aqui, que leva esse conteúdo de qualidade para vocês. E sempre com a gente, quem? Aquele professor maravilhoso, o rostinho lindo, ele aí animado. Vamos embora, posso falar, professora? Pode. Fica aqui. Agora sim, o ângulo tá legal, hein? Bom dia mesmo, pessoal. Olha, sempre o quê? Uma alegria, um prazer, uma enorme satisfação estar aqui estudando juntinho com vocês. Quem, ó? Direita, esquerda, final da aula eu comento aqui para vocês. Mas reparem, né? Olha o que tem aqui na minha frente, ó. Hein, Gel? Hein, Devinho? Olha. Vocês podem interagir com a nossa aula, povo abençoado. Então, pegue aí o seu celular, que a professora Vanessa vai dar uma dica aí para vocês agora, um recadinho que a gente vem reforçando aqui. Aulas e mais aulas, para que vocês possam interagir aqui conosco. Eu vou estar aqui recebendo a sua mensagem. Faça feito, ó. O Vitor acabou de chegar aqui deixando o seu oi, bom dia. Então, vocês querem fazer igual ao Vitor? Quer interagir com a nossa aula? Se vai surgir alguma dúvida, algum questionamento, quando a gente estiver aqui articulando, falando sobre o nosso rio Capibaribe, olha só que a professora Vanessa vai falar agora, hein, para vocês interagirem aqui conosco. Como é, professora Vanessa? Exatamente, estão aí os QR Codes, né, para vocês direcionarem o celular de vocês e poder interagir com a gente, tá bom? É importante que vocês participem, gente, porque nessa troca é que a gente cresce, né? Nasce aí o nosso conhecimento, é onde a gente consegue expor e aprender um pouquinho mais. Então é importante que vocês dialoguem aí com a gente pelo chat, coloquem as suas dúvidas, façam algum comentário, se não entendeu, o que vocês puderem aí conversar com a gente pelo chat, coloquem aí, que é muito importante e a gente fica muito feliz. Então, aí tem os QR Codes, né, para você baixar, se você ainda não baixou, mas eu acredito, né, professor, que muita gente já está com esse aplicativo aí no celular. Exatamente, no seu celularzinho, baixe aí, viu? Vamos baixar. Pois é, mas hoje a gente vai ter uma aula bem recheada aí, a gente vai ter música, vai ter vídeo, então vamos seguir em frente aqui com a aula que hoje eu estou animadíssima, porque hoje exatamente é o dia para se comemorar o Rio Capibaribe. Pois é. Bom, gente, então... Sobre o aplicativo, professora, o professor Alami sempre diz, ó, é 0800, baixa aí. Isso, exato, exatamente. Bom, então, sem mais delongas, né, vamos seguir aqui com o tema da nossa aula, que é o Rio Capibaribe, certo? Conhecer para preservar. A gente está aí, né, falando sobre essa questão do rio, a gente vai entender, a gente vai ter um vídeo hoje com esse professor maravilhoso aqui, o professor Gilson, falando algumas características, né, aspectos geográficos do Rio Capibaribe. E a gente chama a atenção aqui, né, da importância desse rio, a importância também de manter esse rio saudável, né, com saúde. Já existem algumas mobilizações, né, para que possa melhorar a qualidade desse rio. A gente sabe, né, se a gente percorrer ali por as nossas pontes históricas e belíssimas no centro da cidade, o quanto a gente vê de lixo, né, de resíduos ali no rio, e acaba maltratando não só as águas, poluindo as águas, mas todo o ecossistema que depende daquele ambiente ali. Então, vamos lá.
Para a gente iniciar, a gente vai escutar uma musiquinha aí que eu acho que alguns de vocês já conhecem. Cidade do mangue incrustada na lama dos manguezais, onde estão os homens caranguejos, e acordados numa sairia da. Eita! Pois é, gente. Aí, né, esse rio inspiração, né, que inspirou tantos poetas, músicos, como a gente escutou aí uma música, um trechinho da música de Chico Sainz, né, que retratou tanto, né, o nosso rio, o nosso mangue. E aí fala, né, na letra, Recife, cidade do mangue, incrustada na lama dos manguezais, onde estão os homens caranguejos. Minha corda costuma sair de andada no meio das ruas e em cima das pontes, certo? Então, eu queria chamar aqui a participação do professor Gilson, né? Porque mangue e manguezal, quer dizer a mesma coisa, sim. Professor? Tem alguma diferença aí entre os dois? Vamos embora, né? Porque quando a gente tem aqui a questão do mangue, nós estamos se relacionando ao quê? As espécies que existem lá, tanto de fauna, flora, a questão lá que a gente chama, professor, aquele solozinho bem molhado, né? Aquela lamazinha. Se lembra lá que o homem caranguejo, citado aí na letra da música, né? Enfia lá o braço para buscar o caranguejo. Pronto, toda essa questão ali, né? Que compõe esse habitat natural é o mangue. Aí, o habitat natural, todo esse conjunto recebe o nome de manguezal. Beleza? Não vamos confundir esse ecossistema, né, que é bastante presente, professora. É uma peculiaridade não só do litoral nordestino, né, pegando todo o litoral aqui, ó, brasileiro, professora. Legal aí, né? A gente entendendo um pouquinho qual é a diferença entre mangue e o que é o manguezal. Mas vamos seguir aqui em frente, certo? Bom, o Rio Capibaribe, né, é o símbolo da nossa cultura, como eu falei no início da aula, certo? A gente sabe aí que ele é muito importante, né? A gente vai ver algumas imagens do século XIX, por exemplo, fazer um comparativo com a de hoje, né, da atualidade, e a gente vai ver que esse rio, né, está sempre representado, né? A cidade se movimenta, cresce em torno desse rio. Então, a gente aqui vai observar que muita gente teve inspiração a partir do rio, né? Como o poeta aí, Manuel Bandeira, né, que está representado na imagem, o nosso Chico Sainz aí também, que falou, retratou desse rio, das pontes, do mangue, o caranguejo, tudo que faz parte da nossa identidade cultural, certo? Pernambucana. O Josué de Castro, né, um geógrafo importantíssimo aí, que também teve essa referência, fez estudos bem aprofundados, não só das questões geográficas, né, do rio, mas também a questão social, da fome, pobreza, certo? Que a gente vive dentro dessa questão aí, né, da nossa cidade, enfim. Isso aí marcou até a infância do próprio Josué de Castro, né, que ele tem essa raiz, né, principalmente na sua fase infantil, de ter crescido em uma comunidade de ribeirinhas, né? Ter aquele a proveniência do sustento através da pesca, né? Da utilização do manguezal, ele tem essa marca aí na sua infância. Exatamente, interessante, né? E aqui o nosso João Cabral de Melo Neto, que também, né, um poeta aí, que retratou em seus versos, nas suas poesias, esse rio, inspiração, vamos dizer assim, certo? Mas vamos seguindo. Aqui, ó, a gente olha o contraste traz, aí, ó. Pois duas imagens, né, interessantíssimas aí, vista da Ponte Nova do Recife, de 1863 a 1865, nessa pintura. Ela é uma pintura aí do século XIX e uma imagem cedida, né, bem atual. Essa imagem aí é da atualidade, em contraste com essa aí do século XIX. O que a gente pode observar, né? Vocês aí no chat interajam. O que a gente pode observar dentro dessa perspectiva? A gente vê que a cidade vive, né, em torno desse rio, que ele está sendo aí representado, certo? Tanto na fotografia da atualidade, quanto nessa pintura aí. Mas a gente pode observar também as construções, né? Isso, professor Gilson. E aí o tráfego também de navegações, como era grande nessa época aí no Rio Capibaribe, né?
Exatamente, como a gente tem aqui no Recife, né, uma proximidade, né, bastante ali, ou um pouquinho abaixo do nível do mar, né, o que a gente chama aqui de, olha só o palavrão, hein, planície fluvio-marinha. Por isso que nós temos aqui, professor, que a gente chama também de Veneza brasileira, né, o nosso Recife, cortado aí pelos rios, as pontes maravilhosas. Mas um contraste que a gente vê aí nessas imagens, ó, principalmente o quê? Ao avanço do quê? Dos meios de transporte, né, minha gente? Isso, Repara ali que exatamente. naquela imagem lá atrás, ó, temos ali cavalos, né, servindo aí de transporte, né, para a população. Já do outro lado nós temos aí já o transporte público, né, o ônibus, né, toda a questão já que passa, professora, também pelas revoluções industriais, né? Todo sim. esse avanço aí. A Exatamente. questão da navegabilidade, né, que hoje não é tão presente assim, né? A gente tem marcas hoje de navegabilidade, por exemplo, um passeio, você chega ali naquele Marco Zero, tem o chamado catamarã, né, professora? Para a gente conhecer um pouco das marcas históricas da nossa cidade. E é basicamente isso. Nós temos também o quê? Os avanços nas construções, ó. A As questão edificações, exatamente, né? a verticalização das cidades, né? Proveniente justamente do processo de urbanização, né? O maior acúmulo de pessoas. E também nas vestimentas, né, professor? Olha só como as pessoas se vestiam lá, toda aquela questão das marcas culturais, né? Das tradições culturais que vão se modificando ao longo dos anos. Exatamente, é bem interessante, né, ver esse contraste aí dessas imagens de tanto tempo atrás, né, para o da atualidade. Aí o que a gente pode observar é justamente isso, né, que o professor Gilson falou, a questão aí do tráfico, né, de navegações no rio, que hoje a gente não vê tanto assim, as vestimentas, os meios de transportes, as edificações, e tudo isso veio com o avanço, né, da urbanização, né, com o crescimento das cidades, ok? E as estradas, né, que também vem dentro dessa perspectiva aí, né, que a gente vê aí o avanço também, o aumento de estradas, de vias, para que a gente possa se locomover. A mobilidade urbana, né? Exatamente, a mobilidade urbana. Vamos avançando aqui, né? Então, agora a gente vai fazer um mergulho ao passado, né, desse rio aí tão importante para a nossa cultura, né? Então, aí é uma imagem também antiga, né? Onde, nessa época, ninguém tinha medo de mergulhar, né? Que não ia estar aí colocando a sua saúde em risco, vamos dizer assim, porque o rio, ainda assim, poderia ser utilizado, né? De uma forma de lazer, de esporte. Então, vamos fazer esse mergulho aqui juntos para poder entender um pouquinho melhor, né? E aí eu vou trazer aqui para vocês algumas curiosidades. Olha só, vocês sabiam que o rio Capibaribe era possível ter contato, né, com a água para uso medicinal? Olha só. Olha só, hein? Veja que antigamente a gente poderia usar a água desse rio para ter uso medicinal, né, sem medo de contrair alguma doença. Hoje a poluição, né, o problema do lixo que a gente tem, da questão do esgoto, né, também aí que é jogado nesse rio, está maltratando, né, poluindo essas águas. Então veja que interessante. As águas do Capibaribe também eram utilizadas para práticas de lazer e esporte. Olha só, olha aí, tá vendo como esse cara estava aí dando um mergulho, exatamente, um flecheiro. Tem até a rio. questão do Clube Náutico Capibaribe, Sim, professor. Exatamente. Que antes de ser um clube de futebol, né, era um clube náutico, né, de remo, né? E eles utilizavam o Capibaribe para praticar esse esporte. Esses esportes, exatamente. E o nome do clube leva justamente por isso, justamente, né? Tem até os remos, né, no escudo, se vocês repararem. Exatamente, pois é. E outra curiosidade é que o rio testemunhou um intenso tráfego de embarcações em seu leito. A gente viu na imagem anterior aí, né, do século XIX, que tinha realmente um tráfego intenso de embarcações pelo rio Capibaribe. Mas vamos lá, né? Aqui a gente vai entender um breve histórico do rio, certo? O Capibaribe, né, tem grande importância histórica e social na formação e no desenvolvimento de Pernambuco e da região nordeste do Brasil. Foi denominado de Rio-Ponte por ter sido, na época colonial, um significativo elo de ligação entre a cultura da cana-de-açúcar da Zona da Mata pernambucana e os currais do Agreste e do Sertão. A gente sabe
que esse rio, a gente está falando aqui nessa aula de hoje, né, a importância que ele tem para a nossa identidade cultural e também social, né? Muitas pessoas tiram sustento desse rio e já desde a época colonial, veja, até os dias atuais, a gente vê essa importância no aspecto social do rio Capibaribe. Bom, aqui para a gente entender um pouquinho de onde vem, né, esse nome Capibaribe, a etimologia, né, a origem dessa palavra, vem aí, ó, da língua tupi, né, dos povos indígenas, que a nossa cultura tem marcas, né, aí profundas, a gente tem nossa identidade cultural, os aspectos indígenas na nossa língua, na nossa vestimenta, na nossa culinária, certo? Na nossa musicalidade também. Então aí vem o que significa, né, o nome Capibaribe. Vem da língua tupi, significa capivaras ou rio dos porcos selvagens, né? Então, por ter muita presença desses animais antigamente, né, porque hoje já a gente não vê tantas capivaras, uma vez ou outra a gente encontra umas perdidas por aí, né, sim, circulando pelo rio, justo, mas antes existia uma presença muito grande dessas capivaras e por isso que ficou esse nome Capibaribe, ok? Eu ainda encontro muita capivara, professora, sabe aonde? Quando a gente tá ali na Caxangá, pronto, próximo ao bairro da Sim. Várzea, tem um clubezinho ali que a gente pratica o golfe, né? Não vou falar o nome para não fazer a propaganda. A gente encontra muitas capivaras lá, professora, né? Pois Olha, na é. primeira vez eu tomei um susto. Enfim, isso é história para outra aula. Sim. Eu já encontrei também, sabe aonde? No Jardim Baobá. Às vezes tem uma ali perdida, querendo se alimentar. São enormes. Mas, infelizmente, esses animais teve um grande impacto, né? Por conta de todo esse processo que a gente vai entender aí da poluição desse rio e aí impactou, né? Que a gente sabe que não só impacta ali o ecossistema, mas impacta também ao meio social, né? As pessoas que também precisam desse rio para sustento e o ecossistema todo que precisa do rio, ok? Então, vamos entender algumas características aqui do rio, certo? Ele nasce na Serra do Jacarará, no município do Brejo da Madre de Deus, na divisa de Pernambuco com a Paraíba. É longo, viu? Veja, o seu curso tem cerca de 250 quilômetros e sua bacia aproximadamente 5.880 quilômetros quadrados. Olha só, é bem extenso, né? Alô, Poção, lá em Poção, professora. Possui cerca de 74 afluentes e banha 42 municípios pernambucanos, sendo os principais Toritama, Santa Cruz do Capibaribe. Santa Cruz é aquele município lá, né, que tem muita presença dos têxtil, né, da indústria têxtil. Exatamente, aí. Principalmente na fabricação dos jeans, né? Sim. A calçazinha aqui, que não sei se vai aparecer, ó. A calça, justamente, que acabam, professora, infelizmente, né, tendo uma carga muito grande de poluição na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, né? Deixando até a águazinha lá um pouco mais azulada e escura, né? Que é justamente os resíduos provenientes da produção dos jeans. No descarte inadequado, né, a gente acaba poluindo. Bom, Santa Cruz, Salgadinho, né, Santa Cruz do Capibaribe, que leva até o nome aí do rio. Isso. Salgadinho, Limoeiro, Paudalho e São Lourenço da Mata. Olha aí a terra do professor Gilson, de Dona Cristina. Um beijo para ela. E do Recife, né? Também. Então, vamos lá, seguindo aqui, a gente agora vai assistir um vídeo, certo? Onde o professor Rostinho Lindo vai explicar bem direitinho, de uma forma bem gostosa aí, numa aula bem diferenciada, para vocês entenderem alguns aspectos geográficos do nosso queridíssimo Rio Capibaribe. Vamos lá ao vídeo. Show! Nós temos aqui o professor Gilson, professor de Geografia, que vai dizer para vocês onde é que nós estamos. Professor Gilson, fala para esses meninos aqui, para esses nossos colegas, onde é que nós estamos geograficamente? Vamos lá, fala pessoal, vocês já me conhecem, né? Olha só quem é, né? Não vou fazer mais o gesto que vocês já viram no início da nossa aula. Mas vamos lá, nós estamos aqui, olha só esse rio.
estamos aqui no Rio Capibaribe, na sua parte mais litorânea, ao mais leste possível do que você pode imaginar aqui no nosso estado. Mas vale lembrar, professor, que antes de chegarmos aqui, esse rio ele se divide em 3 cursos: o alto, o médio e o baixo curso. Aqui nós encontramos inseridos no baixo curso do rio, que vem desde a cidade lá de Limoeiro até aqui o nosso litoral. Lá atrás, no seu médio e alto curso, o regime dele, repararam aí nas imagens que nós temos aqui águas fluentes, águas bem abundantes. Lá atrás, uma região que a gente chama de polígono das secas, o regime deste rio vai ser intermitente ou temporário. Ou seja, você avistando este rio, você não vai ver a água, ela vai estar de forma subterrânea. Agora aqui no baixo curso não, você vai ter um regime perene, ele sempre presente. Aí chegamos agora em alguns conceitos. Repararam que eu falei a vocês que nós estamos na parte mais litorânea, ou seja, chegamos no ponto em que o rio vai desaguar no mar, ou seja, na sua área de estuário que se encontra bem lá na frente. Estamos nos aproximando, está vendo lá o barquinho? Aquilo ali é uma área de estuário, que é justamente onde o rio vai se encontrar com o oceano. A transição das águas do rio com as águas do mar. Também tem outro conceitozinho que vocês podem confundir: foz. Eita, professor, o que seria uma foz? É justamente o encontro deste rio com as águas de outro rio, que nós temos no nosso rio Beberibe, que é justamente o processo ao contrário, que é o Beberibe que se encontra com o Capibaribe fazendo a sua foz, e aí os dois juntos desaguando no mar, fazendo o estuário. Também tem outra questãozinha, hein? Confluência. Por que eu não falei que aqui é uma confluência de rios? Porque a confluência serão 2 rios que se encontram e formam outro rio. Aqui não, eles se encontram e vão para o estuário, já direto para o mar. Então, nós estamos situados nessa região, Rio Capibaribe, região de estuário, litoral pernambucano. Também, professor, posso me adentrar aqui nas questões que ele vai banhar o quê? Qual é o bioma, na verdade, o ecossistema que esse rio está banhando? Professor, é o manguezal, professor, um ecossistema bastante importante, peculiar da nossa região, que infelizmente ao longo dos anos sofre aí com algumas ações humanas, antrópicas, invadindo esse manguezal, chegando até a destruir parte desses ecossistemas e dessas vidas que sobrevivem lá, né? A fauna do manguezal, que esse rio que vocês viram, que é bastante degradado ao longo dos anos, daquela questão da poluição ambiental, vai também refletir neste ecossistema que também faz parte deste corpo hídrico aqui do nosso queridíssimo Recife pernambucano, minha gente. Isso aí, pessoal. A gente tá passando aqui pelo porto do Recife, aqui ainda, tá vendo aqui, olha. Parte da economia pernambucana passou por aqui, ainda passa, né, professor? Por aqui, muito importante esse porto aqui, na verdade. Um ponto que tanto serve para questões de exportações como importações, aí tanto para o nosso território nacional, como também para outros países. É nóis. Pois é, né, gente? A gente viu aí, né, a questão de alguns aspectos geográficos sobre o rio, a gente vendo o professor Gilson, né, falando aí um pouquinho sobre esses aspectos, algumas características do rio. Ele falou uma questão importante aí, né, do rio Beberibe também. A gente hoje celebra o dia do Rio Capibaribe, mas a gente tem 2 rios, né, que cortam a nossa cidade, né? Isso, professor Gilson, aí o Rio Beberibe e o Capibaribe, que também precisa ser lembrado, certo? A gente sabe que esses rios, eles contribuem, né, para a nossa cultura, para a nossa identidade aí, fala da nossa gente, né, do nosso povo. E, infelizmente, tem as contradições, né? Um rio que é tão importante para a nossa cultura, é também um rio que está poluído,
um rio que era das capivaras e hoje a gente não vê quase nenhuma capivara, um rio que traz tanta riqueza com seus manguezais, Isso. com toda essa questão até econômica aí que colaborou, né, na época colonial, aí a questão da cana-de-açúcar, mas que também traz tanta pobreza. Então, é nessas contradições, né, que a gente viu aí alguns poetas, músicos que retrataram esse rio e a gente deixa esse alerta, né, para a gente refletir, chamar atenção nesse dia da importância desse rio para a nossa cidade, para a nossa cultura e para a nossa gente, né? Então a gente já está chegando no final da aula de hoje, eu vou passar a palavra agora para o professor Gilson, para que ele dê as considerações finais dele. Pois é, minha gente, estamos ficando por aqui, essa aula maravilhosa sobre o rio Capibaribe, né? Existem ainda, professora, pessoas, né? Os pescadores urbanos que ainda resistem, né? Tentam ainda sobreviver com alguns animais, né? Espécies que ainda sobrevivem, toda essa carga de poluição, infelizmente. Mas, enfim, fica aqui o nosso registro nesse dia maravilhoso, né? Que quer comemorar o dia do rio Capibaribe. A professora falou aí, não foi? Poemas, músicas, teve até um grupo, professora, recentemente, né, totalmente aleatório agora na nossa aula, que lançou aqui uma musicazinha que era basicamente assim, professora, era a sererê, raderê, derrê, betuberrê, becei o noma, a rainha de buca, nipi. Aí vocês agora vão ficar com a tradução disso aí, com a aula de inglês que vem na sequência, eles que vão traduzir aí, o grupo Ruge, professor, olha, direita, esquerda, rostinho lindo, fica por aqui nessa aula maravilhosa de sustentabilidade, Rio Capibaribe. Semana que vem tem mais, nono ano. Exatamente, né? Fica esse desafio aí para os professores de inglês, né? Isso, fazer essa tradução aí dessa música. Bom, antes de me despedir, né, eu quero lembrar que hoje, né, no dia da comemoração do Rio, a prefeitura aí, ó, tá fazendo um mutirão, certo? Promovendo um mutirão de limpeza, certo? Com os barqueiros, pescadores aí. Barqueata, né? Barqueata, exatamente, para que possa limpar, né? Uma ação aí de sustentabilidade, de meio ambiente, para que possa realmente trazer mais qualidade e saúde para esse rio tão importante da gente, certo? Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado da aula, um beijo bem grande para cada um e cada uma de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau! Da lama ao caos!